Olá, estou aqui muito animado para falar sobre inovação e longevidade em saúde com vocês. Primeiro, a gente precisa entender por que o Brasil vive essa revolução da longevidade. Olha só esse gráfico que está aqui na nossa frente. O brasileiro vem vivendo mais e mais a cada ano, quer dizer, a esperança de vida ao nascer vem crescendo de forma importante década após década. Mas o que é a esperança de vida ao nascer? É a média de anos que uma pessoa viverá a partir do seu nascimento. Então, isso é algo extremamente importante. Sendo que hoje, mais ou menos, os brasileiros, de uma forma geral, vivem 76,4 anos. Os homens vivem um pouco menos, 74,6, e as mulheres vivem mais, que é chegando a 78,2 anos. Então, se na década de 40 o brasileiro vivia em média 46 anos, hoje a gente está praticamente, a gente adicionou 30 anos de vida nessa média da população brasileira. É muita coisa e a tendência é que a esperança de vida ao nascer continue crescendo nos próximos anos, até 2100. Então, este é um primeiro fator. As pessoas estão de fato vivendo mais. E agora o que a gente quer? Que elas vivam melhor. Continuando a nossa jornada de revolução da longevidade, a gente agora vai olhar um gráfico super importante, que é a da distribuição da população brasileira segundo faixas etárias. Então, o que a gente pode ver? Em primeiro lugar, a população de 0 a 14 anos, que são essas barras cinzas, ela cresce até a década de 90 e desde então ela passa a decrescer, a ter uma queda gradual. E aí, contrapondo essa queda, a gente começa a ter o crescimento da população 50 mais e 60 mais. A população 50 mais, como é uma base maior, atualmente é a faixa de maior crescimento, de crescimento mais acelerado, né? Sendo que a população 60 mais também passa por um crescimento extremamente significativo, sendo que o platô dessas duas faixas, 50 mais, 60 mais, chega ali em torno de 2050, 2060, e a partir de então a população brasileira vai declinar. Então esse é um fenômeno extremamente importante, a gente vê que de fato a população jovem vem diminuindo, a população 50 mais passa a ser o maior grupo etário, então mesmo em termos econômicos é importante a gente olhar e observar esse fenômeno, e a população 60 mais é o segundo grupo que maior cresce, com extrema força, né, demandando serviços de saúde, novos produtos, serviços profissionais especializados. Então, realmente é algo que visualmente é muito forte. Muito obrigado. Continuando a nossa jornada da revolução da longevidade brasileira, vamos olhar agora um gráfico super importante, que é das mulheres em idade reprodutiva e da taxa de fecundidade total. Lembrando que a taxa de fecundidade total é o número médio de filhos por mulher ao longo da sua vida reprodutiva. E as mulheres em idade reprodutivas, neste gráfico, são as mulheres de 15 a 49 anos. Então, o que a gente pode ver? Que a taxa de fecundidade era de 6 filhos por mulher na década de 50, e isso rapidamente vem caindo ao longo dos anos, em função do processo de urbanização, melhora dos sistemas de saúde, e hoje a taxa de fecundidade é inferior a 2 filhos por mulher, ou seja, inferior à taxa de reposição. Já as mulheres em idade reprodutiva cresceram como um grupo até 2015 e desde então, nos próximos anos, já estamos num processo de declínio, quer dizer, já temos um número decrescente de mulheres em idade reprodutiva, fortalecendo a ideia de um processo de envelhecimento populacional
em função de um número menor de filhos por mulher e a população 50 mais, 60 mais, vivendo mais, em alguns casos, muito mais. Então, de fato, a gente olhou diversos ângulos e agora a gente pode entender, sem dúvida nenhuma, que a revolução da longevidade é um dos principais fenômenos que impactarão a sociedade brasileira nos próximos anos. E vale a pena a gente estudar, se preparar e empreender e inovar nesse setor. Vamos para a próxima. Vamos olhar agora juntos um gráfico super importante, que é o número de nascimentos no Brasil de 1950 a 2100. Em 1950, o Brasil teve 2,5 milhões de nascimentos. Esse número continua crescendo ano após ano até 1980, quando nasceram 4 milhões de bebês. E desde então, conforme o gráfico, esse número vem decrescendo, sendo que vamos chegar em 2100 com um número bem menor de nascidos vivos, inferior a 2 milhões de nascimentos por ano. É um gráfico muito impressionante que mostra o rápido processo de envelhecimento populacional em função de termos um menor número de nascimentos e uma maior proporção da população acima de 50 e especialmente acima de 60 anos. Vamos continuar nossa jornada. Olá, muito animado de estar aqui com vocês para falar sobre a revolução da longevidade. Para entender esse fenômeno, é fundamental a gente olhar para essa pirâmide etária, né, que é um gráfico feito pela IBGE em dois momentos, 2022 e 2010. 2010, a população brasileira jovem, uma pirâmide etária com uma base muito larga, né? E o topo estreito, porque poucos idosos no topo. Agora, já em 2022, você começa a ter uma diminuição do número de jovens, as crianças diminuem 12,6%, e os idosos crescem no mesmo período 50,7%. Então, naturalmente, o que era uma pirâmide vai se tornando um barril. E essa transformação continua a acontecer com uma velocidade cada vez maior, né? O Brasil envelhece hoje com uma velocidade 6 vezes superior ao que a França passou no processo de envelhecimento da sua população. Então a gente ainda vai ver muitas transformações na nossa pirâmide etária e, infelizmente, uma base cada vez maior. Então, esses dois fenômenos, uma população brasileira que vive mais, que tem uma maior expectativa de vida, maior esperança de vida ao nascer, ao mesmo tempo, um menor número de jovens, né, e uma população 65 anos mais que vive cada vez mais, levam ao acelerado processo de envelhecimento da população brasileira, um fenômeno com grandes impactos na nossa sociedade, economia, e que a gente vai debater ao longo desse curso.